Fala pessoal, beleza pura? Muito obrigado por você estar assistindo este vídeo mais uma vez. Seja bem-vindo ao GURPS na Veia, um canal sobre RPG de mesa, mais especificamente sobre GURPS, o Sistema Genérico e Universal de Steve Jackson Games. Pessoal, neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante em GURPS: o sono. Ou como que o sono pode afetar o personagem. Será que pode afetar o personagem? Então, no módulo básico de GURPS, existe um tópico que fala sobre o sono e como que ele influencia na perda de pontos de fadiga do personagem. É claro que, sendo um sistema modular de regras, há mestres que gostam e usam estas regras de sono, há mestres que gostam, mas não usam, e há mestres que não gostam e não usam. Não há problema nenhum com isso. Se você é o mestre que curte esta regra do sono e da influência do sono nos pontos de fadiga, no cansaço do personagem, estão aqui. Em primeiro lugar, vamos relembrar uma coisinha interessante sobre pontos de fadiga em GURPS. Como que um personagem pode perder pontos de fadiga em GURPS? Cansar, ficar exausto. Ele pode perder pontos de fadiga por vários motivos, listados aqui: fome, calor, especialmente o calor em excesso ou por muito tempo, sede. Algumas doenças podem levar à perda de pontos de fadiga, algumas magias. Aliás, o próprio uso da magia arcana, no sistema tradicional de magia, esforço adicional, batalhas mais longas, com mais de 10 turnos, caminhada, natação, prender a respiração, atribulações, corrida e, destacado aqui, o sono atrasado ou o sono de má qualidade. Isso também pode provocar a perda de pontos de fadiga e provocar no personagem um certo nível de cansaço. Aqui nós estamos considerando personagens que têm um período de sono habitual, normal, de 8 horas, como é a média para o ser humano e para os humanoides. É claro que se naquele cenário específico, naquela campanha, algumas raças de personagens tiverem, se por acaso elas tiverem um período de dia útil e um período de sono diferente disso, as regras têm que ser proporcionais. Beleza? Quando um personagem dorme menos do que o seu período de sono normal, ou seja, se a gente está considerando um personagem que precisa de 8 horas de sono em um dia e ele acaba dormindo menos do que isso, ele perde pontos de fadiga. E esse ponto de fadiga que é perdido por causa de sono atrasado só pode ser recuperado com sono, com uma noite bem dormida, ou pelo menos um tempo bem dormido. Ok? Outros detalhes interessantes. Não é só o tempo de sono que influencia nisso. A qualidade do sono também. Porque às vezes o personagem até dormiu na hora que deveria dormir, mas o sono dele foi interrompido, por causa de ruídos, por causa de barulhos, porque alguém o acordou, ou porque o personagem dele tem desvantagens que se relacionam com o sono, com a qualidade do sono. Isso é fantástico em GURPS, Você colocar uma qualidade dessas e fazer um roleplay, fazer interpretação é sensacional. Uma insônia, um sono leve, um sonambulismo, o personagem tem pesadelos, tudo isso influencia na qualidade do sono. E em termos de regra, de mecânica ali do jogo, é como se o período de sono fosse menor do que o real. Então isso vai provocar perda de ponto de fadiga também. Sensacional!
É ou não é? Beleza, mas o que acontece? Vamos supor que um personagem dormiu tarde demais. Ou seja, ele ficou acordado mais tempo do que deveria. Se a gente considerar que ele deveria dormir 8 horas por dia, num dia de 24 horas, então ele teve um dia útil de 16 horas. Mas vamos supor que ele se manteve acordado por mais do que 16 horas e não dormiu. Por exemplo, porque ele tem insônia. Então ele vai perder um ponto de fadiga. E se ele continuar acordado, ele vai perder mais um ponto de fadiga a cada quarto de dia útil que ficar acordado depois disso. Caramba, mestre, não entendi. Como assim? Bom, se a gente está considerando que o dia útil, vamos dizer assim, do personagem, o momento que ele não está dormindo, corresponde a 16 horas do dia, então se ele ficou acordado mais tempo do que deveria e continuou acordado a cada quarto dia útil, significa a cada 4 horas além disso. Então, se ele ficou acordado durante 16 horas, está tudo bem. Passou disso, ele perde um ponto de fadiga e a cada 4 horas que ele permanecer acordado, ele vai perder mais um ponto de fadiga. Pessoal, não sei se eu me embolei aqui, se não tiver ficado claro, coloca nos comentários aí para mim, por gentileza, mas antes disso, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha para aquele seu amigo lá que está querendo jogar GURPS, ou para aquele mestre que quer usar as regras do sono. Ok. Isso terá consequências? Terá consequências. Se o personagem perder metade dos pontos de fadiga dele, ou mais, né? Por causa de sono, de qualidade de sono atrasado, de dormir tarde, ele vai ter que fazer um teste de vontade a cada 2 horas. Se ele tiver, assim, digamos, meio inativo, um cara está fazendo uma vigília, uma guarda, um sentinela, né? Ele não está em ação, ele tem que fazer um teste de vontade a cada 2 horas. Se ele falhar, ele adormece. E aí ele dorme o período de sono que ele tiver que dormir ou até alguém acordar ele. Mas se ele tiver sucesso nesse teste de vontade, olha que interessante. O cara está fatigado, né? Já perdeu metade dos seus pontos de fadiga ou mais. Se ele tiver sucesso no teste de vontade para se manter acordado, ele consegue se manter acordado. Mas a partir daí, ele vai ter uma penalidade de -2 na destreza, na inteligência, nas perícias relacionadas à destreza e inteligência e nos testes de autocontrole. Ele está realmente cansado. Se os pontos de fadiga dele chegarem a menos de 1/3 dos iniciais, por causa de qualidade de sono, aí ele também tem que fazer esse teste de vontade, se ele quiser se manter acordado, porém a cada meia hora, se ele estiver num período de inatividade. Ou 2 horas, se ele estiver em período de ação. Ok? Uma hora ou outra ele vai acabar adormecendo, não vai suportar. Bom, eu falei no caso de dormir tarde, de ficar acordado mais tempo do que deveria naquele dia. Mas e aquela outra situação? O cara dormiu na hora certa, só que ele acordou mais cedo do que deveria, por algum motivo. Sono leve, barulho, ataque, alguém acordou ele antes das 8 horas de sono. Nesse caso, olha que interessante. Vamos ter que subtrair o dobro das horas de sono perdidas do próximo dia útil, para ver quanto tempo ele vai poder ficar acordado depois disso. Meu Deus, que confuso. É só ler 2 vezes, é só ler com calma, é só fazer as continhas na cabeça. Conta de primário, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, o próprio exemplo que está no livro mesmo. Vamos supor que um personagem com um período de sono normal de 8 horas, como nós, seres humanos, a média, né, para nós, seres humanos, só que o personagem, ao invés de dormir 8 horas, ele dormiu só 6. Alguém acordou ele antes da hora, alguma coisa acordou ele. Ou seja, ele perdeu 2 horas de sono. Guarda esse número na cabeça.
Perdeu 2 horas de sono. Era para dormir 8, dormiu só 6. Então ele perdeu 2. Então nós vamos subtrair o dobro das horas de sono perdidas, ou seja, nós vamos subtrair 4, porque ele perdeu 2, do próximo dia útil dele. Se o dia útil teria 16 horas, agora nós vamos ter que subtrair 4, vai ter só 12. Então ele acordou antes da hora, vai ficar acordado durante 12 horas e não 16. Se passar de 12 horas, ele vai perder fadiga, ele vai ter que fazer aqueles testes de vontade e etc. Beleza? Parece complicado quando a gente bate o olho e lê pela primeira vez, mas é bem simples. Mas eu vou repetir uma coisa que eu disse no início do vídeo. Isso é para o mestre que quer utilizar, que acha interessante gerenciar essa perda de pontos de fadiga por causa do sono. Eu, particularmente, eu acho interessante, mas depende da situação. Tem momentos que não. Tem momentos da campanha que eu deixo essa regra para lá e eu suponho que tudo aconteceu normalmente ali. Vai depender muito, né, do desenrolar da aventura. Ok. E como se recupera a fadiga perdida por causa de sono? Eu estou me referindo especificamente à situação de sono. Somente com período completo de sono. Se o cara tiver um período completo de sono, dormir ali 8 horas direto, ele restaura 1 ponto de fadiga, perdida por sono. Se ele continuar dormindo, cada hora adicional restaura mais 1 ponto de fadiga. Ok, pessoal? É só isso mesmo, beleza? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários aí para mim. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo para o canal, será muito bem-vinda. Você quer uma pá? Mais uma vez, obrigado por você estar acompanhando os vídeos do canal. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. Um grande abraço!